Dando seguimento à nossa proposta de aula introdutória ao desenho artístico. Da última vez a gente falou sobre esboço, de pensar o desenho como processo, com etapas, né? Onde o esboço vai ser a etapa inicial e a gente vai acrescentando detalhes, vai construindo aquilo que a gente está imaginando ou aquilo que a gente está observando, de forma a chegar no resultado final, que é a arte final que a gente fala. Pensando nesse processo, né, pensando no desenho como um processo, nessa primeira etapa, principalmente, a gente vai considerar uma outra coisa, que é as proporções, né? Proporções que vai ser o que a gente vai falar hoje. Proporção. O que vem a ser proporção no desenho? Por exemplo, eu tenho essa folha A4, no formato A4, e tenho essa folha aqui dobrada para representar uma folha no formato A5. Então eu tenho esse tamanho, A4 e o A5. O que seria a relação de proporção entre elas? Eu tenho uma folha maior e outra menor, mas elas têm a largura e o comprimento iguais em proporção. Apesar das medidas serem diferentes, elas têm a mesma relação de proporção entre a parte da largura e do comprimento. Então, proporção para o desenho é essa observação, essa avaliação, essa análise das partes dos elementos que eu vou desenhar, das partes dos elementos e diversos elementos que vai estar no meu modelo, no meu desenho, que eu vou estar fazendo. E quando eu faço essa análise dessas relações entre essas partes, eu tenho a proporção. Então eu tenho aqui a largura e eu tenho o comprimento dessa folha e eu tenho, apesar dele ser de um outro tamanho, essa mesma relação de proporção. A relação que tem entre a largura e o comprimento nessa são a mesma, apesar da diferença de tamanho. A gente vai utilizar isso no desenho para poder manter, né, a fidelidade ao nosso modelo, avaliando isso. Por exemplo, a gente tem aqui um quadrado e um retângulo. No quadrado, a gente vai observar aqui que a proporção dele é igual, tanto no sentido aqui da largura, e aqui eu vou considerar como altura, devido à posição que ele está, né? E a altura. Então observa aqui, a largura e a altura do quadrado é igual, certo? Então a gente tem uma relação de proporção onde eu tenho proporções iguais para a largura e para a altura. Para mim fazer um quadrado é fácil, é só respeitar esse princípio. Toda vez que eu faço um quadrado eu respeito esse princípio de largura igual à altura, independente do tamanho que ele for. Então vou fazendo aqui para a gente ter o nosso exemplo, certo? Bom, até aí muito simples. Até aí muito simples, né? Quadrado, ele vai ser a relação, ele vai ter a relação de proporção igual, tanto na largura como no comprimento. O quadrado está sendo de um outro tamanho, mas eu respeitei isso porque eu sei que a relação de proporção nesse caso é igual largura e comprimento. Mas no nosso outro exemplo aqui do retângulo, que está ao lado do quadrado, eu vou ter que observar como eu vou encontrar as proporções para manter essa fidelidade. Então, eu posso observar aqui, se eu prestar atenção, que esse retângulo, nesse caso, ele tem a metade da largura do quadrado. Então, quando eu vou fazer esse desenho aqui, para manter a proporção, eu vou observar no modelo que eu tenho pontos de referências que vai me ajudar a encontrar essa largura, que nesse caso é a metade. Eu vou manter esse retângulo com a metade dessa largura.
Eu posso fazer isso com o uso de instrumento, uma régua, uma coisa assim, posso. Mas o ideal é que a gente desenvolva a nossa percepção visual, né? A gente enxergar no nosso modelo e no nosso desenho, perceber, sem a ajuda de instrumentos, essas características de proporção, né? De comparação entre as partes. Para desenvolver essa habilidade, o instrumento pode ser útil, mas o ideal para a gente é desenvolver essa habilidade e não depender tanto desses instrumentos. Então já percebi aqui que a largura desse retângulo é a metade da largura do quadrado. Ainda comparando esse retângulo com o quadrado, eu percebo também que a altura dele é o dobro do quadrado. Então, quando eu faço esse retângulo considerando essas referências, independente do tamanho que seja esse meu modelo, eu vou conseguir manter a relação de proporção, que é a nossa intenção. Para completar aqui, de forma não muito detalhada, mas para a gente ter como exemplo. Então tenho nesse novo desenho aqui, a mesma relação de proporção que eu tinha nesse anterior. Então esse é o princípio que a gente vai usar no desenho, tanto para desenhar um modelo, no mesmo tamanho ou maior do que a referência. Eu posso usar isso quando estou fazendo um desenho através de referência fotográfica, um desenho através de uma referência como outro desenho, como eu tenho aqui, um desenho a partir de algo que eu estou observando na natureza, inclusive algo que eu estou usando a memória para desenhar. Então, essa análise vai estar no processo aí do desenho, desde o início, desde o primeiro momento. Já no momento do esboço, a gente vai estar observando as proporções de cada parte daquilo que a gente está fazendo, do nosso modelo que a gente está desenhando, e também a relação de uma parte com outra parte, com um elemento com outro elemento, tá? Bom, então um exemplo um pouco mais complexo, a gente vai deixar um pouco mais complexo esse processo, né? A gente parte de uma coisa bem simples e vai aumentando a complexidade. Esse modelo aqui, a gente tem um pequeno vaso aqui de perfume, um recipiente, e eu vou fazer esse mesmo recipiente de um tamanho maior, buscando manter as mesmas proporções. A ideia é a gente fazer sempre modelos mais simples de início e ir aumentando a dificuldade aos poucos. Então eu vou observar aqui no modelo que ele tem uma forma quadrada. Se ele tem uma forma quadrada, ele começa com uma referência de lados iguais, né? Na largura e no comprimento. Então coloco aqui, fazendo o esboço primeiro, traço mais leve. O traço vai ficar um pouquinho mais escuro, se não vai dar para ver no vídeo, nem que eu precise apagar aqui. Então primeiro um quadrado, né? Nesse modelo. Observando aqui a relação da parte superior, tá? A parte superior está bem pequenininho. A parte superior, eu posso observar que ele tem a metade, né, da tampa. Essa parte superior aqui que vai a tampa e esse pedacinho aqui, ele tem a metade da altura da base, né, que é o quadrado. Então eu vou usar a metade da altura do quadrado para usar como referência aqui. Tá? Eu posso inclusive medir, né, com o próprio lápis ou usar uma régua, como eu já citei isso. Então eu pego essa metade, marco aqui e na largura eu posso observar que é um terço, mais ou menos um terço da largura. Ó. A largura tem uma parte aqui, outra parte que é esse espaço e tem outro espaço aqui. Então tem mais ou menos a relação de um terço dessa medida. Então eu vou dividir isso aqui em 3 partes. Vou marcando, observando para ficar mais ou menos uma divisão em 3 partes.
E esse é o processo que a gente quer passar, a ideia de construção, tá? De eu construir, não fazer de uma vez, não buscar o resultado já de uma vez, mas construindo. Isso vale para as coisas mais simples, mas principalmente para as coisas mais complexas. Bom, a partir daí eu dividi aqui no meio, percebo que aqui a tampa ocupa metade desse espaço que sobra em cima, dividi o meio e eu já posso começar a detalhar em cima disso aqui, porque eu já tenho a referência das medidas, das proporções do nosso modelo. Então tá aqui, sem mais detalhes, eu não vou detalhar muito e não vou também limpar muito o esboço não, mas a gente pegou aqui o princípio fundamental, que é que a gente está querendo passar. E a gente tem nesse desenho a relação de proporção que a gente tinha nesse aqui, apesar da diferença de tamanho. Então a gente percebe que isso já facilita o processo de ampliar e de reduzir um desenho em relação ao modelo. E também, se eu tivesse outros elementos, né? Deixa eu melhorar um pouquinho esse formato aqui. Se eu tivesse outros elementos nesse desenho, ou mais complexos, isso também ia ser válido, tá? Por fim, a gente fica com isso, certo? E esse conceito aí para vocês. Eu indico que vocês experimentem esses modelos, por exemplo, do retângulo e do quadrado, que é bem simples para iniciar, para fixar o conceito, e daí vamos experimentando com objetos mais simples, tá? Tudo de bom.